Olá pessoal, sou Jason Armstrong da Seal Obsession, guia de pesca e Addicted Fishing, e hoje vou mostrar tudo sobre pesca de salmão com miçangas. Isso vai começar agora mesmo. Peguei e ele pegou. Pessoal, vamos começar com a vara. A vara que estou usando agora é uma Okuma SST 10.6, de 10 a 20. Então esse é o modelo de arremesso 1062M, e eu prefiro os modelos de arremesso. Para pesca com boia, você pode usar as varas de molinete, ambas funcionam muito bem, mas eu prefiro as carretilhas. É um pouco mais fácil, o manejo da linha é mais simples e tudo está bem aqui, na sua mão. Não tem movimento extra com a mão, mas como eu disse, a vara de molinete vai funcionar muito bem, do mesmo jeito. Se procura uma vara para boia de Chinook, escolha entre 9 e 10 pés e meio ou até modelos mais longos. Depende do tamanho do rio ou lago onde você pesca. Vá à loja, veja os modelos e é isso que você vai querer. De 8 a 30 libras, você pode usar varas de pesos como 10 a 20, 15 a 30, 12 a 25, dentro desse comprimento e ação. Agora vamos para o molinete. Tem o Okuma Komodo SS 274. Este é um molinete realmente comparável a outras carretilhas similares do mercado. Me impressionei com o desempenho desse molinete. Uso há mais de um ano e não tive problemas. E uma coisa que eu realmente gosto nesse molinete é o freio. O freio é super suave, né? Às vezes você compra carretilhas e o freio pode ser meio travado. Ele não sai tão suave, mas este já é suave como manteiga ao sair da caixa. E eu realmente fiquei impressionado com o Komodo. Então, se você estiver na loja procurando por uma carretilha, só procure por algo que vá encaixar confortavelmente na vara em qualquer lugar. Normalmente fica entre 200 e 300. Quando chega na série 4000 ou 400, elas ficam grandes e pesadas, principalmente para pescar de flutuador o dia todo. A série 200 costuma ser suficiente. Só vale considerar carretilha maior ao optar pela série 300 ou 30. Você está pescando em rios ou águas maiores ou com peixes maiores, então vai precisar de mais drag. Nos rios onde pesco, carretilha série 200 resolvem. Vou passar para a linha agora, pessoal. Qualquer linha trançada de alta visibilidade serve? Essa aqui é aquela verde limão. Na verdade, é uma nova linha de linha que provavelmente vamos lançar em breve e eu fiquei realmente impressionado com ela. Mas eu estou usando a de 50 libras, você pode usar a de 65, pode usar a de 40. Eu só prefiro a de 50 porque você consegue colocar um pouco mais de linha e tem a mesma flutuação, na minha opinião, que a de 65. Então, como eu disse, qualquer linha trançada de alta visibilidade serve e aí vai depender do restante do equipamento. Muita gente não usa um bumper ou um top shot nos seus equipamentos de boia, mas eu gosto de usar porque isso te dá um pouco mais de discrição. Pessoal, quando falo de bumper, é disso que estou falando. É apenas um pedaço de linha, seja monofilamento ou fluorocarbono, como preferir. É apenas um pedaço de linha amarrado à sua linha trançada. E ela desliza muito melhor pelo flutuador, parece que o seu flutuador prende um pouco mais, eles não tendem a deslizar tanto. E é só um pouco mais discreto, algo para te deixar um pouco mais furtivo. Depois disso, coloco meus 2 stops de miçanga de borracha. Sempre use 2, pois se um falhar, o outro segura. E então, a partir daí, eu tenho uma pequena miçanga de 4mm, um cork de alta visibilidade e, em seguida, meu boia transparente de 1 onça e 1/4. Você pode usar desde 3/4. Alguns usam chumbo de meia onça, mas prefiro um mais pesado porque nem sempre se sabe a profundidade do local de pesca. E esse chumbo de 1 onça vai atravessar muita correnteza muito mais rápido e fixar muito melhor do que um chumbo de meia onça ou até mesmo de 3/4 de onça. Esse chumbo de 1 onça parece ser o meu ponto de equilíbrio. O principal motivo de eu colocar esse cork aqui, pessoal, é que se a sua boia cair e ficar toda torcida, o cork vai ficar de lado assim, não vai ficar retinho, perfeitamente alinhado, descansando em cima da sua boia, que é o que você quer ver. Se não estiver assim, é melhor recolher, endireitar, desembaraçar e lançar de novo do que deixar na base da boia. O que eu gosto de usar é isso aqui, é um produto da Bomac. Não tenho certeza de como eles chamam isso, mas basicamente é como um limitador de borracha. E aí eu geralmente coloco mais uma camada de 3 ou 4 milímetros. Isso sempre gruda no fundo disso.
Isso só serve para dar ao fundo do seu flutuador uma espécie de separador entre ele e o nó, protegendo o nó e também o fundo do seu flutuador. E então eu tenho um peso inline de 1 onça até o meu secundário. Eu chamo isso de amortecedor de líder, e ele pode ter de 60 centímetros até 90, 95 centímetros. Então aqui embaixo eu só tenho alguns pequenos chumbos divididos, ou um pequeno chumbo. Depois outro girador barril tamanho 5. Vejo essa pergunta com frequência. O tamanho de girador barril que eu uso para salmão é o tamanho 5? Como eu disse, este é um líder de proteção de cerca de 17 a 20 libras até a ponta de trabalho, e isso varia de 12 a 17 libras de resistência. Você só quer espaçar um pouco. Coloque a linha mais leve embaixo, assim, se enroscar, só perde essa parte do conjunto de boia. Então, o único motivo de eu realmente usar um líder de proteção mais pesado em comparação com o líder da ponta de trabalho é que quando enrosca e arrebenta, geralmente o que arrebenta é esse pequeno trecho de 45 centímetros. É só pegar outra miçanga do suporte e encaixar ou amarrar novamente. De todo modo, esse é o principal motivo de eu usar assim. E então chegamos à ponta de trabalho. Essa é uma das novas miçangas de outono, pêssego nublado 14 milímetros. E você pode ver o que eu faço aqui. Eu uso os T-stops maiores. E o único motivo para isso é que eles seguram um pouco melhor na linha. Percebi isso, pois esse é o tamanho extra grande e eu prefiro usar o extra grande. Como não escorrega, adere melhor à linha, ele segura melhor a miçanga, mantendo-a mais fixa no lugar. E aqui embaixo, o que eu tenho é um espaço de cerca de 3 dedos entre a minha miçanga. Para salmão, gosto de usar um anzol um pouco maior e essa é a vantagem do tamanho 1. Anzol para miçanga addicted. Então, se você estivesse pescando steelhead e ainda estivesse usando uma miçanga de 14 milímetros, eu normalmente diminuiria para um anzol de tamanho 2 ou talvez até um anzol de tamanho 3. Mas para salmonte eles têm a mandíbula um pouco mais dura, têm bocas maiores, então eu gosto de aumentar o tamanho desse anzol. Então outra coisa que fazemos aqui, pessoal, é que quase em toda a linha de miçanga que vocês veem qualquer um de nós amarrar, sempre usamos ou um nó egg loop ou um nó snell. E o motivo para isso é por causa da forma como ela é puxada, quando o peixe realmente morde e puxa, ela aperta e trava. E isso puxa o olho do anzol diretamente para dentro da mandíbula do peixe. Dessa forma você consegue fisgar o máximo possível com esse anzol. Agora vamos passar pelo tipo de água que você deve procurar para pescar com miçanga, para salmão. Basicamente, pessoal, vocês vão agir como se estivessem pescando steelhead. Vai ser o mesmo tipo de água e profundidade, tudo praticamente igual, mas em vez de um steelhead, será um salmão. Se vocês olharem aqui, temos uma pequena corredeira. Deve ter entre 1,5 e 2 metros de profundidade naquela borda. Dá para ver onde os peixes deveriam estar. Quando o rio está tão baixo assim, muitos desses peixes vão ficar nesses pontos que parecem mais com corredeiras de steelhead. Então, bem aqui, o que eu vou fazer é basicamente pescar isso para vocês. Bem aqui. Eu vou arremessar. Se estiver no rio, olhando para o outro lado, arremesso o rio acima, na correnteza. E então vou tentar manter a linha fora da água, tentando atrapalhar o mínimo possível a boia. E quero dizer, se vocês já pescaram steelhead com miçanga, não vão ter problema nenhum em pescar salmão com miçanga, porque é literalmente a mesma coisa. Outra coisa importante é agir assim, especialmente quando a água está baixa e a corredeira não é tão pequena. Esses peixes podem estar parados na parte de dentro dessa corrente, podem estar bem na corredeira, podem estar do outro lado da corrente. Sempre explore um poço lançando primeiro mais perto de você. Se lançar longe e enroscar de início, pode perder um peixe que esteja na linha mais próxima. Quando você puxa a boia e tenta tirar seu equipamento daquele enrosco, na maioria das vezes isso só vai assustar o peixe que estava ali na parte de dentro. É sempre bom lançar perto, no meio, longe, depois descer alguns passos e repetir, porque às vezes esses peixes vão morder. Quando aquela miçanga ou isca cai bem na frente do rosto deles, sabe? Eles querem ver ela caindo bem na frente deles e simplesmente atacam.
Como disse, perto, meio, longe, dê alguns passos para baixo. É mais ou menos como pescar com spinner ou colher, ou qualquer tipo de pesca com isca artificial, pesca de toque, basicamente, seja qual for o jeito que você está pescando, sempre comece perto, vá para o meio e termine no longe. Então, outra coisa, pessoal, é que com esse tipo de montagem de líder mais longo, não é um arremesso rápido, é mais como um laço longo. Você meio que só quer desenhar um grande arco-íris com ele. Você não precisa lançar seu flutuador para cima fazendo um grande arco-íris, mas imagine que a linha começa aqui atrás e termina longe de você porque o flutuador está mais perto de você, certo? Se essa isca ou miçanga cair mais longe do que o seu flutuador. É só esse movimento completo de arco-íris, eu chamo de arremesso arco-íris, e é só um arremesso suave e fácil. Você pode ver como aquela miçanga caiu do outro lado do meu flutuador. Só lembre-se, líderes mais longos, arremessos mais longos e soltos. Então, o que eu quero dizer quando falo que não é um arremesso rápido ou um arremesso chicoteado bem no final? Sei, muitas vezes o que eu vejo é que muitos caras vão tipo arremessar. No final eles chicoteiam a ponta da vara e você não quer isso. Esse equipamento só vai embaraçar e virar um pesadelo, você não vai pescar, só desembaraçar. Então agora, pessoal, vamos direto ao que interessa e realmente falar sobre cores e tamanhos e mais tamanhos de anzol. Então, basicamente, vocês podem ver aqui que eu tenho uma variedade bem grande de cores, muitos rosas, muitos laranjas, muitos vermelhos. Na maioria das vezes. Quero dizer, muitas vezes você pode se virar com o mesmo tipo de cor, mas apenas com diferentes tonalidades dessa cor, se isso faz sentido. Então aqui vocês podem ver. Temos várias miçangas viciantes, nosso esmalte, névoa rosa, névoa vermelha e até algumas miçangas do Clint ali. Um pouco de ação de Skunk e isca, mas como podem ver, são todas bem parecidas, apenas com tons diferentes. E muitas vezes o que eu digo é, quanto mais escura a água, mais escura a miçanga. Isso simplesmente atrai, e o motivo por trás disso é que ela atrai mais luz. É meio parecido com as nossas iscas Twitch, sabe? Você usa uma brilhante. Uma cor mais brilhante quando está mais claro lá fora, e uma cor mais escura quando está mais escuro lá fora, e basicamente as cores mais escuras quando está mais escuro lá fora. É que ela capta mais luz. Vocês veem aqui, pessoal, com quantas cores diferentes eu tenho. Vocês têm que pensar que todos esses peixes são da mesma espécie, mas todos são diferentes. É como os humanos, somos todos da mesma espécie, mas todos gostamos de coisas diferentes. Então você nunca sabe se um peixe vai gostar de uma miçanga laranja, ou de uma miçanga laranja e branca, ou só de uma miçanga branca, ou só de uma miçanga laranja, ou até mesmo de uma miçanga roxa. Você simplesmente nunca sabe, por isso é sempre bom ter uma variedade de cores diferentes e ter de tudo um pouco. Porque é ruim. Quando você está no rio e outra pessoa está pegando peixe com algo que você não tem, é ruim. Então compre muitas miçangas. Essa é minha única sugestão. Aqui, pessoal, vocês podem ver todos os tamanhos diferentes, basicamente. Eu tenho todas as minhas de 20 milímetros, todas as de 14 milímetros, e aí eu tenho algumas de 14, algumas de 16, e depois todas as minhas de 20 milímetros. E sinceramente, para o salmão, eu acho que o tamanho da miçanga não é tão importante quanto a cor ou o tom da miçanga. Mas como eu disse antes, é bom ter várias cores diferentes porque você nunca sabe o que eles vão querer naquele dia. E quero dizer, um bom clássico padrão é vermelho, laranja e rosa, se você tiver 3 cores de miçanga diferentes e isso for tudo o que você pode levar. Leve essas 3 e muitas vezes eles vão te dizer o que querem e vai ser uma dessas 3. Então, outra coisa também é que o tamanho da miçanga não é tão importante quanto a cor ou o tom. Mas se eu tivesse que escolher um tamanho de miçanga para pescar salmão, provavelmente seria uma miçanga de 16 milímetros. Porque muitas vezes você consegue pescar em águas super rasas e claras com elas, e também consegue pescar em águas mais turvas e sujas com elas. Elas têm o tamanho e o perfil certo. Comparado a uma de 12 mil, você não vai conseguir enxergar tão bem em águas sujas e mais turvas. E então uma de 20 mil em águas super limpas e rasas pode ser demais, e a de 16 mil é meio que aquele tamanho perfeito, sabe? O meio termo. Um bom ponto de partida é, ok, quais são as suas condições? Suas condições são ruins? Quais são as suas condições? Água média, água alta e vamos supor que está baixa e super limpa.
Eu sei que posso usar uma miçanga um pouco menor, então vou começar com algo um pouco menor do que normalmente usaria. Como falei, escolheria uma de 16 milímetros como meio termo, mas vou começar com uma de 12 milímetros. Isso é bom porque é muito sutil e não vai assustar o peixe. Você pode usar essas miçangas de 12 milímetros até em água turva. Não me entenda mal, já pesquei muitos peixes em água turva com miçangas de 12 milímetros. Mas se você tiver aquele tamanho maior, sabe que eles vão enxergar muito melhor. Use uma de 14, 16 ou até 20 milímetros. 20 milímetros é o que paga as contas. Esse sempre foi meu lema e vou segui-lo até morrer. Já pesquei muitos peixes com miçangas de 20 milímetros em água alta e suja e também em água baixa e clara. Como eu disse, é bom ter variedade de tamanhos e cores, pois nunca se sabe o que vão querer. Este é um quadro de líderes perfeito porque reúne os 3 tamanhos. Tem 14, 16 e 20 mil, então dá para notar bem a diferença de tamanhos. Como já disse, todos estão presos em fluorocarbono de 15 libras com T-stop extra grande e vantagem tamanho 1, anzol de miçanga viciante. E o único motivo, como eu disse antes, pelo qual eu mudei para esse tamanho 1 é que os salmões têm bocas um pouco maiores, bocas um pouco mais fortes. E o tamanho do anzol. Para esses 3 tamanhos de miçangas, não é questão de vida ou morte, não vai comprometer a ação da miçanga a ponto de os salmões não morderem. Então, outra coisa, pessoal, é o motivo. O motivo pelo qual eu usaria uma miçanga em vez de isca é, primeiro, porque eu não tenho isca, ou segundo, a água ela está super baixa e clara, e eles querem uma apresentação perfeita, ou terceiro, é um local de pesca com muita pressão. Você se surpreenderia com o que as miçangas fazem atrás de muita isca, e às vezes pesco com isca e miçanga juntas. Vale muito a pena pescar com ambos ou só um. É bom ter isca e miçangas, mas como disse, se não tiver isca, as miçangas são ótima alternativa para pesca com boia. Elas funcionam em quase todas as condições de água. Com o tipo certo de água você vai se sair bem. Beleza, pessoal? É basicamente isso sobre o equipamento e o tipo de água que a gente vai procurar. Pesca de salmão com miçanga. Agora vamos para o barco, descer o rio e mostrar diferentes formas de usar miçangas para salmão. Vocês podem ver aqui. Temos basicamente os mesmos cenários acima. Talvez não tão agitado, mas você pode olhar ali e com certeza perceber isso. Tem uma pequena vala daquele lado mais distante, está agitado, algo que a gente chamaria de steelhead shop. Então vamos encostar aqui, jogar a âncora e pescar com uma miçanga. Vamos mostrar para vocês como abordar um local, analisá-lo e ver se tem um salmão ali. Então basicamente aqui, pessoal, eu sei que aquela vala ali não é muito larga. Então eu vou pescar em algumas linhas diferentes. Vou pescar uma um pouco mais longe da vala e outra bem no meio da vala. E a teoria por trás disso é que a nossa água, e agora ele está com uma clareza insana, então se um peixe estiver a 1,5 metro ou 3 metros disso aqui e quiser comer, ele vai comer. Ele vai se aproximar, agir e abocanhar isso. Então basicamente o que vamos fazer aqui é, vou lançar essa linha para trás de mim, vou deixar isso descansar, tá vendo como está meio balançando e se mexendo? Só deixa isso se acomodar. Depois você vai lançar sua isca ali, e como eu disse antes, você quer começar seu arremesso um pouco mais alto. Onde você acha que os peixes vão estar? Assim, dá tempo para o seu equipamento descer na coluna d'água. Meu Deus, vou dizer que isso foi no fundo. Outra vantagem de pescar com miçanga é que mesmo depois da boia afundar e eu fisgar, a miçanga continua lá, intacta. Não preciso iscar de novo, isso é maravilhoso, então vamos fisgar outro. Veja, puxei um pouco e minha boia não afundou. Isso me mostra que é... Ai meu Deus do céu, cara, é só pegar do jeito certo. Parece suspeito, acho que está mais rápido que o rio. Muitas vezes dá para perceber quando a sua boia afunda, se ela afunda na mesma velocidade do rio, na maioria das vezes é só encostando no fundo. Se ela afundar de repente, provavelmente é um peixe, talvez deitado, meio suspeito. Aquilo com certeza parecia um peixe. Por que não afundou agora, Jason? Eu não sei, cara.
Pegou, pegou, pegou. Ele fisgou o peixe na linha. O que é? Um bagre? É um bagre ou um jab? Acho que é um bagre. É um bagre. Sabemos que estávamos na área certa e ele mordeu. Olha só. Ele realmente mordeu. Ah, sim. Este parece já ter sido fisgado antes. Ele come miçangas. Não é o que procuramos, pessoal. Definitivamente não é a espécie alvo. Mas olha, a boia afundou, cara. Sean disse. Parece o Clint. Ele mordeu bem, tudo certo. Vamos devolver esse cara para o caminho dele. Bem ali. Tchau, tchau. Vou colocar outro aí dentro. Vamos ver se conseguimos pegar a velha espécie alvo de salmão. Não sei, difícil dizer sem saber. Beleza, vamos para o próximo. Vamos tentar encontrar outro. Tomara que seja a espécie alvo. Beleza, pessoal. Bom, como vocês podem ver, chegamos ao nosso próximo. O que eu diria que é chamado de ponto de bolinha. Você tem um tipo de vala definida ali do outro lado. Vegetação densa para cobertura. É simplesmente aquela água com aparência ideal de bolinha que pode ter de 60 centímetros a quase 2 metros de profundidade, com ondulação na superfície e um fluxo meio uniforme por toda a área. Então vamos lançar lá e ver o que conseguimos encontrar. Poxa, parece que não tem ninguém em casa. Certo, pessoal, isso basicamente encerra por aqui. Confira nosso tutorial de pesca de salmão com miçanga. Comente quais outros tutoriais você quer ver. Até a próxima, nos vemos. Valeu! Beleza, pessoal, mais uma dica extra para vocês. Outra coisa sobre essas contas é que você pode adicionar aroma a elas. Então, o que eu gosto de fazer é tipo, você não quer colocar muito, mas só uma gotinha extra. Assim mesmo, é tudo o que você precisa. Porque muitas vezes, se você colocar mais do que essa quantidade de essência, ela vai entrar no T-stop e vai fazer com que o T-stop deslize demais. Você não precisa encharcar de essência, só uma gotinha basta. Essa é sua dica bônus extra do dia. Se você quiser vir aqui e pescar desse jeito comigo, eu tenho datas disponíveis. Acesse estiloobsession.com, preencha o formulário e agende sua pescaria no rio.